Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast, 20ª edição aqui da Naturaltech Biofair. O ano passado estávamos aqui, retrasado também, e novamente aqui trazendo os grandes profissionais da área da saúde, empresas. Tivemos já 2 painéis, abertura de associação, muitas atividades aqui. A feira está super bombada, conforme eu falei, mais de 1.000 expositores. Eu tenho um sócio aqui que é o professor Murilo Pereira, está sempre conosco, em qualquer congresso, sempre disseminando, esvaziando o copo, levando informação para todo mundo. Muitos amigos aqui, muitos encontros, muitos profissionais da área da saúde. Professor, está gostando? Obrigado por aceitar o convite novamente. Está gostando da feira? Como é que está em relação ao ano passado? Bom, eu tenho primeiro que agradecer ao convite, agradecer por essa participação aqui, pela participação também em outras atividades organizadas por você. E eu tenho a impressão que nós estamos vivendo a Disneylândia da nutrição. Aqui verdade. Tem muito mais que o Mickey. Aqui tem tudo. Tem tudo que um nutricionista espera para uma melhor atuação profissional, uma feira que ela ultrapassa a barreira de ser apenas uma feira de negócios e ela vira um celeiro de disseminar conhecimento, com as arenas de conhecimento e com o conteúdo gerado pelas próprias empresas e pelo compromisso das empresas em trazerem profissionais que também precisam conhecer os novos lançamentos, conhecer acho que a magnitude que a verdade. nutrição ganha hoje. E uma nutrição que é preocupada com a embalagem sustentável, com ESG, rastreabilidade, tudo isso. E com o compromisso das empresas em atender a nova legislação de seriedade, eu acho que é isso, no processo de suplementação, né? Se a gente for pensar que todas as empresas que estão aqui precisam atender uma legislação que tornou quase que inviável a suplementação no país, e elas estão aqui mostrando o poder que essas empresas têm para os próximos 10 anos, e aí eu não consigo imaginar para onde nós vamos, porque hoje a gente vê aqui um investimento das empresas que supera toda e qualquer expectativa que eu imaginasse há 5 anos atrás. Eu estava falando com o Murilo aqui com as câmeras ligadas, pessoal, e ele falou uma coisa agora que eu não tinha pensado exatamente assim como ele falou. Ele falou, olha, acabou de falar, é mais que uma feira de negócios, né? Então aqui realmente é um celeiro da informação para que os profissionais da área da saúde, então, possam se nortear, posso se atualizar. Nós, por exemplo, do varejo, a mesma coisa. Acabei de participar de um painel dos regulatórios, né, da agência reguladora Anvisa, enfim, tanta coisa acontece em 4 dias debaixo desse teto aqui, ou seja, não tem como todo o ecossistema, profissionais de educação física, profissionais da área da saúde, o varejo, a indústria, as agências regulatórias, todo mundo aqui em prol de uma performance, de um crescimento do mercado. Eu penso que a Naturaltech se tornará quase que, se a gente for pensar numa corrida de Fórmula 1 em São Paulo, numa feira, sei lá, como a APAS, a Naturaltech hoje que ela se posiciona no mercado da suplementação e da nutrição e do wellness, digamos assim, como um marco para você viajar a São Paulo. Então, acho que da mesma forma que as pessoas se programam para estar aqui na virada de ano para correr a São Silvestre, nós estamos falando da São Silvestre e da nutrição, pô. Acho que é uma data que acontece todos os anos e que quem não veio nessa edição tem que obrigatoriamente se organizar para estar na próxima, porque é acessível, você tem conteúdo e você tem as empresas engajadas para que você tenha um conhecimento e não leve só produtos para casa. Acho que isso que é o grande compromisso meu com conhecimento, mas que eu vejo que hoje é de todas as empresas também. Porque nós conversávamos ontem e eu tenho certeza que se o nosso prescritor e o nosso cliente não estiver conscientizado da importância, da qualidade e saber diferenciar suplementos, o mercado vai demorar a crescer. Agora, com esse compromisso de conhecimento, com esse compromisso de levar a experiência das pessoas aqui, porque tem uma experiência. A pessoa chega, ela prova, ela avalia como que é a palatabilidade, ela avalia como que é a percepção no corpo dela daquilo. E quem sabe, no ano que vem a gente não tenha monitoradores de... Ah, tá.
monitoradores de saúde sendo implementados nos potenciais visitadores da feira, fazer um tour e avaliar como que oscila a glicose, ou avaliar como que oscila a pressão. Em 3, 4 horas que eu dou uma passeada na feira, eu tenho um extratozinho de biomarcadores ali, de alguma coisa, que possa me dar já um primeiro toque ali. Olha, atenção. Exatamente, eu vou consumir apenas suplementos proteicos e vou avaliar como que se comportou a minha glicose periférica, ou a pressão arterial, ou a frequência cardíaca. Isso é saúde pública. Isso é uma revolução da saúde. Biomarcadores em tempo real com suplementação na veia. Olha só, quando você fala assim, né, o Murilo tem várias vertentes, a gente fica pensando, né, o Murilo sempre foi um cara eloquente, tem a arte ali de subir no palco, é show, né, quem chama o Murilo sempre é show, é lotação do congresso, do que for, onde ele é chamado, né, enfim. Você acha que esse profissional, é duro a gente falar da gente mesmo, mas você acha que o Murilo, falando em você na terceira ali, a sua evolução profissional se deu por obstinação do conhecimento, sim, ou também por humildade de saber que não sabia tudo e precisava buscar? Ah, é muito difícil, mas vamos lá, entendi. Eu acho que a minha busca incessante por saber mais é 90% do meu crescimento. Saber que não sabe, eu acho que é a grande sabedoria. E eu tenho certeza que eu não sei. E cada dia eu aprendo e eu tenho certeza que aqui eu saio um outro Murilo. Desses 2 dias que eu estou participando, eu já saio com certeza um outro Murilo. E se a gente for pensar, Murilo, por que tu atribui o teu crescimento só a isso? Não é só isso, porque eu também tenho um propósito. E o meu propósito é que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Eu tenho o propósito de que nós temos que capacitar pessoas para que essas pessoas possam melhorar a vida de outras pessoas. E esse propósito do conhecimento faz com que eu não queira outra coisa. E se tu me perguntar, Murilo, por que tu acha que tu cresceu tanto nessa área de educação, de capacitação, de entretenimento intelectual, que é o que eu faço, entretenimento intelectual, é porque eu tenho a certeza absoluta também que eu não quero empreender em produtos. E eu entendo que cada um tem que fazer o que é o seu melhor. E quando a gente começa a desvirtuar os nossos propósitos e um querer entrar no negócio do outro, eu acho que isso acaba podando, porque a gente não é bom em tudo. Não, e eu entendo que eu sou bom em transformar o conhecimento científico robusto em algo palpável e acessível. Despressurizando, chegando mais palatável para você aí do outro lado. Quer seja consumidor final, profissional da área da saúde, enfim. É isso. Então, assim, eu acho que esse meu propósito de compartilhar, de entregar esse conhecimento é o que fez com que o Murilo chegasse onde está e ter a certeza também de que eu tenho que ter ao meu lado empresas que corroboram com o que eu acredito. É isso que eu ia te falar. E aí, as múltiplas empresas, e não somente uma, mas múltiplas, que hoje me dão a possibilidade e a tranquilidade de botar a cabeça no travesseiro e dormir, e saber que eu tenho várias que têm o mesmo propósito, que é promoção de saúde. Pode ser que num portfólio de inúmeros produtos que uma empresa tenha, ela tem que ter vários viés. Ela tem que ter o viés de consumo, ela tem que ter o viés de palatabilidade, ela tem que ter o viés de promoção de saúde. E se eu abraçar somente o de promoção de saúde, tá bom. E elas já entenderam isso, e eu entendi também. Então, muitas das vezes, de um portfólio de 80 produtos, eu falo de 5. E tá ótimo, porque aqueles 5 atendem aos meus propósitos. E os outros atendem aos propósitos econômicos, financeiros da empresa. Sim. Mas que eu vou lutar bravamente para que nós possamos ser disseminadores do conhecimento, que ele é fundamental, tanto para adesão, quanto para promoção de saúde. E se a adesão e a promoção de saúde com o suplemento estiverem alinhados, aí nós temos o melhor dos mundos. Mas eu tenho uma dúvida em relação ao Murilo, é assim, daqui pra frente, porque o Murilo tem a mesma idade, é que não parece, mas a mesma idade, nascemos em 53. Não, olha só, Murilo, você pretende daqui pra frente ensinar para mais pessoas, um volume maior, ou você vai pautar em volumes menores na qualidade? Ou, não sei, é possível esse híbrido, depende do projeto? Então, qual é a sua ideia? Eu te confesso que um dos meus grandes crescimentos desse último ano de Natural Tech é entender
que nós precisamos dar um pontapé inicial para a promoção de conhecimento do público final. Quando eu falo público final, é o consumidor do suplemento. Consumidor. Porque o consumidor do suplemento A terá... ponta da cadeia. Ele terá 2, 3, 4 opções. Ele terá preço, terá oferta, terá prescrição e ele precisará escolher. Como hoje a gente escolhe, vou dar um exemplo super simples. Vamos falar de leite em pó. Leite em pó, se você for comprar, você tem no mínimo 6 opções em uma gôndola do supermercado. Verdade. E por algum critério, você escolhe uma. Um critério talvez de marketing, um critério talvez de credibilidade da marca, credibilidade da empresa, preço, label, promoção, sei lá. Algo leva a essa aquisição. E nos suplementos, com a grande avalanche de suplementos surgindo hoje no mercado brasileiro, nós precisaremos ter capacitação dos consumidores. E eu entendo que em algum momento eu precisarei parar tudo e compartilhar informação de qualidade para os consumidores. Então é óbvio que eu precisarei ampliar o meu leque de possibilidades e também adequar o meu discurso, mas em hipótese alguma eu vou abandonar as capacitações profissionalizantes com o viés técnico, bioquímico e fisiológico. Peraí, o Murilo falou agora, pessoal, pelo que eu entendi, e a gente falou agora no painel, o protagonista hoje é o consumidor. Antigamente era de cima para baixo. A indústria ditava qual era o produto, o varejo comprava e o consumidor tinha que aceitar. Hoje não é assim. O protagonista hoje é o consumidor. Essa é a contribuição do Murilo em relação à informação. Porém, ele está me explicando aqui, não vai excluir para os profissionais. São 2 projetos. Não, 2 projetos distintos, até porque o conhecimento, ele está hoje pulverizado. Tá. Muitas das vezes sintetizado em vídeos de 15 a 30 segundos e uma geração inteira se capacitando com isso. Isso não substituirá o conhecimento das bases fisiológicas, microbiológicas, imunológicas de saúde, e esse não se consegue absorver com short information, Não, claro que é que essa não. informação rápida, não consegue. Claro que não. Então, essa precisa ser sólida e robusta para os profissionais. E a informação chegando de forma sucinta, mas com um compromisso com a qualidade e não com o marketing, essa é uma informação que eu pretendo lançar, talvez um canal, uma forma de me comunicar com esse público para que ele entenda que lá meu único conflito de interesse é a promoção de saúde. No seu caso, ele é um só, então ele precisa escalar a informação. Então ele precisa de um megafone, grosseiramente falando, enorme para chegar mais longe. É isso. E eu acho que se chegar longe, talvez eu tenha que me adaptar às informações em 15 segundos. Talvez eu tenha que ter um canal no TikTok, porque meu filho sabe a escalação meu filho sabe a escalação de todos os times da Copa do Mundo por informação pelo TikTok. E ele sabe a escalação de todos os jogadores. A fonte de abastecimento de informação dele é essa. E que é fantástica. Sim, rápida. E ele conseguiu, de uma forma rápida, ter uma informação que eu não tenho. Que é a escalação dos jogadores do mundo inteiro. E que estão no albinho que ele materializa. Então, quem sabe, daqui a um tempo seja o momento de criar uma informação rápida e materializada com um albinho, para que a gente tenha um preenchimento de produtos que se enquadram na saúde da mulher, na saúde do homem, na saúde da criança, o multivitamínico para a criança e qual o escolher, quando há uma maior vulnerabilidade a alergias alimentares, quais são os clean labels. Eu acho que a gente vai ter que ter algo para materializar e quem sabe, pro ano que vem a gente não cria um albinho do conhecimento. Tô até vendo a figurinha principal, minha e do Murilo. É isso. Na capa. Olha só, Murilo, quando a gente fala sobre a tua jornada de palestras, né, do ano, que é alucinante, né? Não sei se eu te perguntei uma das vezes, mas a gente quer saber nesse momento da sua carreira. É dura essa pergunta, mas o que te dá mais prazer ainda é o palco que... Na boa, o Murilo quando sobe no palco, esquece, ele deixa lá, sei lá quem para trás e assume ali uma energia que é absurdamente energética. Aquilo para você é quase uma necessidade biológica. Sim. Você precisa do palco, eu acho. Sim, o frio na barriga que antecede o palco é sem absolutamente nenhuma dúvida o meu combustível. Aquele frio na barriga, aquela tensão
pré-palco, ela ainda é o meu grande combustível. Olha, pera só uma coisinha, você não percebeu. Eu já vi previamente o Murilo, por 3 ou 4 ocasiões. Ele não reparou, mas eu estava do lado dele ali pré-palco, quando ele vai subir. Claro que o nervosismo dele eu não vi. O que eu vi é uma concentração ali do jeito dele, assim. Eu vi ele meio ali, assim, pré-palco. E eu fiquei pensando, falei, se um cara desse, que já subiu nesse negócio 1 milhão de vezes, conhecedor e todo mundo respeita, e tá sentindo isso, né? Me marcou isso. Então, eu acho que isso é a minha fonte de inspiração e acho que é o momento de ativar a circulação sanguínea. Né? Para que eu tenha uma grande capacidade de buscar as informações que estão armazenadas em algum local no cérebro. E eu acho que essa adrenalina pré-palco é o que melhora a vascularização, a oxigenação cerebral e para que eu consiga buscar as informações, né? Porque eu tenho um compromisso muito grande de quando afirmar alguma coisa, dar a origem da informação. Então ontem mesmo eu falava para alguns estandes aqui, que tem ômega 3, por exemplo, de uma publicação agora de 2025 na Nature, em que eles citam a importância do microbioma, dos compostos metabolizados pelo microbioma e uma célula intestinal específica, e na hora, se eu não lembrasse o nome do receptor, isso seria uma informação vaga. Entendi. Mas eu lembrei que é o GPR-120, o GPR-40, que quando estimulado pelo ômega 3, aumenta a produção de GLP-1 na célula L. Olha lá. Então assim, eu busco uma bagagem de informações que na hora tem que estar acessível nessa gaveta do meu cérebro, né? Porque o homem tem várias gavetas, então acho que é o momento de abrir todas as gavetas. A do Murilo é uma cômoda, você lembra aquelas gavetas antigas da avó? Murilo, como é que você lida, é uma curiosidade que eu tenho de fato, como é que será que o Murilo lida com o hate, com uma crítica? Sei lá, o Murilo postou alguma coisa, ou tá numa palestra, aí ele vê lá no Instagram dele, pô, e tal, blá blá blá. E aí, como é que você tem... Só puxar aqui pra não cair. Como é que você tem lidado? Enfim, como você lida? Então, acho que no passado era um jeito. Esse Murilo de hoje é um outro jeito. É completamente diferente. Sim. Eu tenho uma frase que eu acho que ela é a máxima da minha forma de me posicionar sobre pontos de vista. E eu entendo que tudo é verdade. A partir de um ponto de vista. E sábio é aquele que entende que sobre um ponto de vista, tudo está certo. E eu jamais vou brigar com o Kim pensando assim. Se eu estiver olhando 6 e defendendo 6. A sua interpretação do fato é essa, é isso que você está me contando. E você... A minha é outra. Isso, e você nós estamos olhando aqui o sino. O mesmo. Você interpreta uma 6. calota, eu interpreto um sino. É isso. Tá. E eu estou certo sobre o meu ponto de vista. E você está certo sobre o seu. Então, sempre que há um caso de hater do meu ponto de vista, um bom exercício. Eu mando uma mensagem no privado para a pessoa responsável pelo outro ponto de vista, mostrando o meu ponto de vista e concordando com o dele. Porque eu concordo, porque é o ponto de vista dele. E isso fez com que eu evoluísse absurdamente, porque eu não discuto mais. Porque tudo está certo a partir de um ponto de vista. E outra coisa, a verdade não é estática. Hoje a verdade sobre o sódio, qualquer coisa que eu estou falando aqui, é essa. Amanhã não é mais. Isso. E o sódio é maravilhoso, se a gente for pensar em sódio e refrigerante. O sódio é o único nutriente descrito na lata de refrigerante. E por isso, alguns profissionais sobem ao palco e dizem que refrigerante é rico em sódio. Porque é o único nutriente descrito. Só que o percentual de sódio em uma lata de refrigerante é 1%. Ou seja, se você tomar 100 latas de refrigerante, você atingirá o 100%, que ainda é ok. Então não será com refrigerante que você vai fazer uma overnutrition com sódio. Mas algumas pessoas se posicionam contra ele por causa do sódio. E tá tudo bem, esse é o ponto de vista dela. No entanto, um mesmo refrigerante tem corante caramelo 4, que é um corante potencialmente carcinogênico. E que, sobre o ponto de vista da carcinogênese, ele é um problema. Mas sobre o ponto de vista do sódio, pode ser o sódio para alguém que trabalha com hipertensão. Então, eu simplesmente não discuto mais. Por exemplo, se um ultramaratonista ou um ciclista pedala 180 quilômetros e ele precisa de uma glicose rápida na corrente sanguínea, a absorção mediada por um refrigerante é muito mais rápida do que não.
E aí, pra ele, porque ele merece aquilo, naquele ponto de vista, Aquele indivíduo. Tá ótimo. Aquela situação. e é aquele ponto de vista. Então todo mundo tá certo a partir de um ponto de vista, e essa é a forma que eu lido com os haters. Todo mundo está certo. Inteligente. Vou pensar nisso, vou trazer pra mim isso também. Você sabe que um dia faremos a viagem, né? Sim. Aquela final. Antes da viagem, que nós temos muitos anos ainda de vida, eu queria saber, na sua área profissional, o que você gostaria de fazer antes da viagem? Profissional. Na vida profissional, é tornar a nutrição clínica em gastroenterologia uma das especialidades em nutrição mais reconhecidas do planeta. Tornar a área de nutrição clínica em gastroenterologia uma das áreas mais reconhecidas do planeta. Esse é o meu propósito e legado de vida. Mandou forte essa, né? Eu tenho falado bastante com seus colegas, estive agora com uma psicóloga junto com a Laís Murta da Bahia, a doutora Juliana, e a gente estava falando, né, da sua área e tudo, até falamos de você, em relação ao estresse, à solidão, né? Eles vão apresentar lá no congresso um trabalho sobre o estresse, né? A solidão e a solitude e toda a parte da microbiota, etc e tal. Você acha mesmo, Murilo, que, sei lá, no prazo de 5 anos, a saúde brasileira em relação a esse ponto realmente vai... A gente está muito próximo de mudar, de fazer um change pesado. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Você que é da área, assim, eu como varejista, olho e falo, não é possível, tá para acontecer alguma coisa maior. Em 2027, eu acredito ser o ano da virada. 27, você Por acha? quê? Porque 2007 surgiu a técnica de análise do microbioma, que nos dá hoje o conhecimento gerado nos últimos 20 anos. Em ciências da saúde, a inércia científica é de 20 anos. Entre inércia o científica. conhecimento e a prática clínica. Tá. Existe Então, esse... a inércia é sempre em torno de 20 legal. anos, que é o tempo para formar uma geração capacitada. São ciclos, né? É o ciclo, porque assim, quem está capacitando as pessoas que estão se formando é quem se capacitou antes desses 20 anos. Então, nesses 20 anos sim. começa a ter uma transição, porque a atualização periódica dos órgãos de ensino é dos últimos 5 anos. Então, tu pega os livros que foram gerados a partir de 2012, são livros que já consideram os papers de 2007, que são os últimos 5 anos. E aí isso vai gerando uma... É sistêmico. Isso, até uma inércia e a roda começar a girar. Então, eu acredito que a partir de 2027, nós começamos a ter a temática microbioma e doenças metabólicas, crônicas e promoção de saúde como algo palpável. Tanto é que o consenso do Instituto Internacional de Pré-Bióticos e Probióticos de 2026 considera marcadores derivados do microbioma como marcadores de gut health. Isso nós estamos falando de 2026, esse documento. E esse documento, o consenso só foi criado em 2026, mas o conhecimento do microbioma é desde 2007. Sim. E agora tem um consenso. Não, você explicou direitinho. Depois de um consenso, começa a vir um bom senso. Que faz todo sentido. Olha só, essa é pergunta difícil, pensa para responder, para você não se enrolar. Os ANAR de LP1 e GIP, as incretinas lá, tudo que você domina muito, e vou colocar 2 em uma só. Agora que eu voltei dos Estados Unidos, e aqui também é a mesma coisa, esse monte de bebidas prebióticas, probióticas, as fibras, as inulinas e tudo, te traz mais alegria ou preocupação na maneira e velocidade que as coisas estão se colocando? A mim, ainda preocupação. Por Tá, eu achei isso também. que você por ia falar uma isso. distorção É isso. do termo fibra. Durante 30 anos Defina a fibra, né? foi distorcido a forma de consumo de fibra. E o que virou fibra pela indústria alimentícia foi expurgo do beneficiamento de grão. E o expurgo do beneficiamento de grão, por em 100 gramas, em uma análise bromatológica, ter maior percentual de fibras que quando outros alimentos comparados em 100 gramas, ele sempre foi considerado rico, porque em percentual era o que tinha mais. Mas isso é o expurgo do beneficiamento de um grão. E o documento publicado Como era o soro do leite lá no passado?
Então, e o documento publicado pela Associação Americana de Nutrição para a Promoção de Saúde de 2025 a 2030, publicado no dia 7 de janeiro de 2026, eles dizem que nós precisamos aumentar o consumo de fibras naturalmente presente nos alimentos. Tá. E o que são fibras naturalmente presentes nos alimentos? São fibras de banana, fibras de chicória, fibras de mandioca, fibra de beterraba, Maçã. fibra de maçã, fibras naturalmente presentes nos alimentos. Se você conseguir concentrar isso em produtos, ok, porque você tem um concentrado disso, né? Então assim, eu mesmo... Porque senão eu vou ter que comer 5, 6 frutas ali, certo? Óbvio, Tá. isso vai estar concentrado ali em um produto clean label, sem açúcar, sem adoçante, porque naturalmente já existe um pouco de açúcar, Tá. mas tem uma concentração de Otimizado fibra. ali, otimizado. Isso, Tá. como uma ameixa seca. Ela tem a fibra naturalmente presente na ameixa e só foi desidratada. Tá. Uma banana desidratada. Uma junção disso daria um blend riquíssimo de fibras naturalmente presentes. E eu acho que essas são as reais fibras pré-bióticas. Por quê? Porque elas também concentram compostos fenólicos. Tá, E se tu me dissesse fenólico. assim, Murilo, uma aposta para o manejo do microbioma em análogo de GLP-1 para os próximos 10 anos, a minha aposta é flavobióticos. Nunca ouvi esse termo. Compostos fenólicos com ação pré-biótica. São os compostos que dão cor, que dão flavor, que dão vitalidade a um alimento. Perdão, não tem nada a ver com os flavonoides. né? Tem, são Tem? compostos fenólicos, flavonoides. Por exemplo, resveratrol Sim. é o composto fenólico tirado da uva. Da uva. Se a gente for pensar, o curcuminoide é o composto fenólico tirado da cúrcuma. Tá. Então tudo que Tá bom, confere entendi. cor, as catequinas, é do que tem verde. Então o que dá cor, eu entendo que será a revolução dos pré-bióticos. E aí serão flavobióticos e não mais só pré-bióticos. Compostos fenólicos com ação pré-biótica, porque a concentração deles não precisa ser tão grande quanto o volume de fibras, que continua sendo fundamental para dar volume fecal. Mas o metaboloma, que é o metabólito produzido pelo microbioma, depende mais dos compostos fenólicos do que propriamente dito das fibras. Então, quando o Murilo fala que tem uma preocupação, vamos ver se ele concorda. É que hoje a foto aérea, tem muitas empresas excelentes, exatamente no modelo que o Murilo preconiza. Porém, tem muitas empresas passando só um verniz que não traz nada, não entrega nada, que em breve isso vai consolidar, isso vai ser expurgado naturalmente pelo próprio profissional da área da saúde, enfim, pelo consenso. Exatamente. Mas Acho é um momento nosso. é um momento nosso e eu acho que durante anos a gente já errou. A gente fez o pão com casca, o biscoito com casca, dizendo que era rico em fibras. E não ajudou a vida de ninguém. Não melhorou a esteatose, não melhorou diabetes, não melhorou nada. E continuava sendo rico em fibras, mas era expurgo de grão. Ou a gente revoluciona o conhecimento sobre isso, ou estaremos enxugando gelo e fazendo marketing. Porque é impossível que alguém diga que existe um snack rico em fibras adicionado de casca, de expurgo. Não pode ser isso. Entendi. Né? Então eu acredito que o composto fenólico, o composto ativo ali, a cor, a vitalidade, eu acho que quando eu me formei já era assim, né? A gente era treinado, dizia, olha, você tem que comer pelo menos 5 cores por dia. O primeiro paciente que eu atendi, ele O falou, prato colorido? e ele falou assim, não se preocupe, doutor, eu como colorido. Todos os dias eu como um pacote de M&M. Todas as cores possíveis na graduação E que ali você eu quiser. garanto todas as cores. Então não é isso só, não é falar de cor, é falar de característica de vitalidade das plantas. E as cores delas podem até estar concentradas em um produto que vai ter uma cor predominante, mas lá com certeza tem os compostos fenólicos que ali deram origem a ele. O que o Murilo Pereira gosta de estudar que nunca ninguém soube e ele vai falar hoje? Ah, Qual meu o assunto? Deus. Por exemplo, pesca, motonáutica, autorama, Forte Apache. Então, eu vou dizer que o meu... Ó, a família tá aqui, meu, não o meu mente. hobby de estudo, porque assim, eu tenho hiperfoco e um certo nível de Hiperfoco. autismo, hiperfoco e, sei lá, síndrome de pensamento acelerado. E como eu consigo relaxar é assistindo e estudando diferentes formas de esporte. E aí eu assisto golfe, rugby, surf. E Murilo não foi atleta, mas eu admiro tanto o esporte que eu assisto todos. Tênis, beach tênis, isso é a minha... Isso você deixa o outro Murilo lá descansando? Aí, é quando o outro Murilo descansa. Você entendi, imagina. E o Murilo
que não descansa, do pensamento acelerado, é estudar. Putz, mas daí é uma loucura, né? Cara, é uma loucura da minha cabeça, mas eu vou compartilhar. Vamos lá. Eu sinto que nós somos para algo como as formigas são para nós. E eu tenho certeza disso. Isso é forte. Porque todas as vezes que eu olho para um formigueiro e uma organização, eu tenho a certeza absoluta que ela, ao olhar para cima, não tem noção do que eu sou para ela. E ela tem uma capacidade organizacional incrível de se organizar, de se unir, de buscar alimento, de se reorganizar. E quando eu faço um macro disso, que eu olho inúmeros formigueiros, eu tenho certeza que ela não sabe nada. Então, quando eu penso que sai um tsunami numa região do planeta, eu penso que é alguém mijando no formigueiro. É um pensamento quase infantil, porém retrata a verdade. E aí Eu entendi perfeito o que você falou. E eu costumo tentar estudar o macro quando o planeta Terra é micro. É isso que eu estudo. Então, o Murilo foi bem agora, então eu vou tentar colaborar. Eu acho, pegando uma carona no que o Murilo falou, eu diria que a necessidade de tudo que a gente falou até agora, para isso que ele fez o paralelo, seria a expansão da consciência. A expansão da consciência, eu acho que ter um ouvido crítico para narrativas. Se a gente for pensar que a gente já passou por uma narrativa de que havia um aquecimento global por causa da máquina de gerar frio nas geladeiras, isso já passou. E quando criou aquela narrativa, é porque as geladeiras duravam muito, Kim. Elas duravam 10, 20, 30 anos. Ninguém precisava trocar aquela merda. Eu lembro. E aí veio uma narrativa Eu lembro, exatamente. de que, balizada no aquecimento global, precisa trocar todo mundo. E se tu der a tua antiga, tu ganha um desconto para pegar a nova. E isso gera comércio. Sim. E a gente tem uma narrativa hoje de aquecimento global que depende única e exclusivamente da diferença de espaço entre o Sol e a Terra. Que se a gente for pensar o que o ser humano muda no macroambiente da temperatura do planeta, é muito pouco perto do que ele muda no microambiente de sobrevivência do ser humano. E no microambiente de sobrevivência a gente muda, o nosso formigueiro. Mas... A analogia do formigueiro é excelente. Mas né? a gente não... Não tem como não pensar. Você falou da tempestade lá, do tsunami. Então, cara. E o que muda a temperatura em Fortaleza para um formigueiro em Pelotas? Então, assim, no nosso microambiente é um universo e o macro é outro. Então, assim, tu me perguntou o que eu me dedico a estudar. É isso, cara. As loucuras do universo que a gente vive com as diferentes narrativas. E não tem fim esse assunto, né? Quanto Não. mais você estuda, você cai na outra, num puta canyon. Mas eu aprendi a não discutir. Eu não discuto ele. Aceitar as coisas como elas são. Exatamente. Caminhando para o final por causa do tempo, vamos lá. Murilo, dentro de um evento, dentro de um congresso, o que você não suporta na audiência? Você é um cara bem-humorado, todo mundo gosta de você e tal. Mas vamos saber aqui na cabeça do Murilo o que ele tá lá falando, fazendo um esforço danado para que você entenda, né? Para levar para você. O que não é legal? Não é legal, não é legal, não é legal. Não é que eu não suporto, é que me incomoda. Então, assim, o que te incomoda? É que as pessoas deixaram de viver aquele momento como uma experiência para gravar e postar para que outras pessoas saibam que ela estava pelo menos ali naquele momento. E eu acho que deixar de viver aquela experiência é o que me incomoda. Quando uma pessoa deixa de viver aquilo para gravar aquilo, para compartilhar com outras pessoas que não estavam ali vivendo aquilo. E eu acho que isso é um pouco de narcisismo digital e menos de dedicação e viver aquele momento. Eu acho que quando a gente está em um momento, se eu decidir não escutar a música do Roberto Carlos para ir ao show do Roberto Carlos, é porque eu quero agarrar até a flor que ele vai jogar na última música. Porque eu quero estar lá para viver aquele momento. E não para compartilhar com outras pessoas que eu estava lá. O aqui e agora. Viver. A vida, né? Porque o tempo não volta. Nós estamos aqui agora. Por exemplo, tempo o não passado volta. não existe mais. Não existe. E nem o futuro, tampouco. E tu mostrar pros outros que tu não viveu aquilo, porque se tu te dedicou a gravar, é porque tu não viveu. Tipo, é um atestado de incompetência. É verdade. Ao invés de viver. É verdade. É isso. Para o final desse ano, quais são os projetos que você pode contar? Inclusive, pessoal, o Murilo está com um projeto para o ano que vem fantástico. Claro que eu não vou contar. Você tem que acompanhar lá a trajetória do Murilo e também lá do QualityCast, que em breve a gente vai soltando essas pílulas, projetos muito legais, estão para estourar agora nesse ano.
pro ano que vem. Eu percebo que é difícil até para o varejo aqui, para todo mundo na indústria, cada um na sua, mas a adequação da velocidade do aspiracional de querer as coisas e todos nós profissionais de cada área em levar isso de uma maneira mais ética, mais justa possível. Que o Murilo é craque nisso. Mas conta pra gente o que a gente tem para esse semestre aí. Vamos lá, são dados do DDW. DDW é semana, é week, né, de doenças do aparelho digestivo. Ela acontece uma vez por ano em um local do planeta. Esse ano foi em Chicago. E é onde se reúnem os maiores gastroenterologistas do planeta. E como eu sou o presidente da Associação Brasileira de Nutrição em Gastroenterologia, trarei uma atualização em 2 temas que foram foco no DDW 2026, que é a intolerância à histamina e a síndrome de ativação mastocitária. Explique. São 2 alterações oriundas de alimentos, uma resposta do corpo à histamina alimentar, que é uma amina biogênica derivada da descarboxilação da histidina. A histidina descarboxilase produz histamina nos alimentos. E esses indivíduos que não toleram muito bem histamina têm reações de distensão abdominal, de inchaço, de flushing, vermelhidão. E um outro grupo de pacientes tem uma maior degranulação de mastócitos. Isso gera uma reação semelhante a uma alergia, que na verdade é chamada de síndrome de ativação mastocitária. Isso ganhou muita notoriedade porque as células intestinais previamente lesionadas têm maior vulnerabilidade a degranular mastócitos. E o problema é que o vírus SARS-CoV degradava células do epitélio intestinal para exercer a sua virulência. E quando as pessoas não mudaram o que comem, elas continuaram comendo aquilo que também gera um pouco de agressão no muro. É como se as nossas células do epitélio fossem um muro. Em algum momento alguém quebrou o muro e depois tudo que chegou do lado de fora é gente batendo e escorando a bicicleta e continuando batendo no muro, e esse muro não teve tempo de se regenerar. E com isso aumentou a degranulação mastocitária. Então vai chegar um momento que nós precisamos parar, resetar, reformar o muro para que tenha menos degranulação mastocitária. E é a nutrição que vai fazer isso em conjunto com a medicina em gastroenterologia. Então, um dos projetos para o segundo semestre é uma capacitação em nutrição, em intolerância à histamina e síndrome de ativação mastocitária, para que nós possamos conscientizar profissionais que essa é uma nova área de diagnóstico médico, para que nós possamos ter profissionais nutricionistas atuando nessa área conjunta da medicina em gastroenterologia e a nutrição em gastroenterologia. Realmente caminhando para o final agora, ô Murilo, não dá para abandonar o Murilo, a gente fica pensando, né? Do jeito que você fala e acompanha o nosso segmento, né, da saúde, aquela nutrição que é tão elogiada brasileira em outros países, mesmo em território nacional, mesmo se tratando de Brasil, dá para afirmar que a gente está passando por uma revolução industrial da nutrição, estamos desacoplando a primeira cápsula, indo para uma outra nutrição? Do jeito que você fala aqui agora, né, eu te acompanho, parece que a gente começou a desconectar e a nave, né, ela serviu até me trazer até aqui. Agora eu não preciso mais desse copo e estou indo mais longe, é isso? A nutrição 449 está morrendo. A nutrição 449 é aquela, carboidrato 4... proteína 4 e lipídio 9, calorias. Eu vendi uma barrinha da Twin Lab que era 40-30-30, chamava Pierre Ironman, 40-30-30. Então, a 449, que é carboidrato 4, proteína 4, lipídio 9, a macronutrição das calorias, essa está em uma transição para a nutrição qualitativa, a nutrição que é uma nutrição com individualidade, com personalização e com monitoramento de biomarcadores de saúde. Essa é a nova nutrição. Aí entra a inteligência artificial para dar a copla, tudo isso Exatamente. Enfim. Perfeito. Suas considerações finais para que os trabalhos profícuos possam terminar e o Murilo seguir o seu caminho aqui dentro da Natural Tech. Bom, deixo aqui então meu agradecimento mais uma vez e agradecimento tanto à Natural Tech quanto ao Kim, quanto ao QualityCast, que é um dos momentos em que eu tenho o privilégio de chegar até vocês, dizer que eu continuo e continuarei com o propósito de fazer com que pessoas tenham mais conhecimento para que nós possamos ter menos doenças metabólicas, autoimune e comportamentais. Para isso, descasque mais, desembale menos.
alimentos, porque quanto maior a vida de um alimento, menor a sua. Tô louco para falar para vocês o projeto do Murilo para esse ano que vem, mas não vou segurar aqui porque ele pediu o segredo, mas acreditem, você profissional da área da saúde, você colega nutricionista, esses 250 mil profissionais, inclusive você profissional da educação física que gosta muito de acompanhar também, e os 700 mil médicos desse país acompanhem a jornada do Murilo, que vem coisa bem diferente, bem legal para ajudar todos nós. Professor, obrigado. Deixe já registrado no seu calendário as datas da Naturaltech 2027, pois ouso dizer que estamos falando de um momento comparado a São Silvestre em São Paulo. Que estamos falando da loucura. São Silvestre da saúde com nutrição de verdade. Você vai adorar. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, dê um like, senão o YouTube não distribui. Você que não me conhece, então passe a me seguir lá, Marcelo Kim _. Um beijo para todo mundo e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Quality Cast by Marcelo Kim.